Boletinzinho na mão, vamos caminhar aqui um pouco hoje. Você tá boa? Saudade de você. Damos um abraço. Há muitos filhos que têm dúvida de que são filhos mesmos dos seus pais. Não sei se você já teve isso em algum tempo da sua infância. Será que eu sou mesmo filho de meu pai, minha mãe? A minha esposa teve esse problema. Ela teve uma época que ela achava que não era filha do pai e da mãe dela. Existem essas coisas de adolescente que, quando eles são apertados, eles, será que eu sou filho de meu pai e de minha mãe? Existem também aqueles filhos adotivos, que às vezes querem saber quem são os pais deles. Eu tenho atendido alguns deles na história. Ele dizia, sou muito amado pelos meus pais adotivos, mas eu gostaria de saber quem são os meus pais. E a gente precisa saber, será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que eu sou de fato filho de Deus ou sou filho da igreja? Discernir é um processo importante para que nós saibamos, eu sei em quem tenho crido. O que é nascido da carne? É carne. E o que é nascido do Espírito? É Espírito. Preste atenção que Jesus não disse o que é nascido da carne foi carne. Ele disse o que é nascido da carne é carne. E o que nascido do Espírito será Espírito. Ele disse, o que nascido do Espírito é Espírito. E nós te damos graças, Pai, porque és Tu, pelo Teu Espírito e na convicção do Senhor Jesus, és a Trindade que sustenta a Tua própria palavra. E nesta manhã Tu vens falar conosco no nome de Jesus. Amém. A vida de um bebê, de uma criança, começa no útero materno quando o óvulo for fecundado pelo espermatozoide. A vida espiritual começa quando a palavra de Deus vivifica o eleito em Cristo que se encontra morto em delitos e pecados. Há, pois, dois tipos de vida e dois nascimentos. Uma biológica e outra espiritual. Ambos nascimentos fora da iniciativa do nascido. A vida biológica é tridimensional e a vida é a vida da matéria. A vida espiritual, todavia, transcende a matéria
e não pode ser compreendida pelos sentidos. Neste caso, a vida do espírito encontra-se em outra dimensão e tem uma dinâmica diferente da matéria. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Antes da criança nascer, ela precisa ser gerada. Isso também acontece com a vida espiritual. Antes do nascimento do alto, o eleito em Cristo nas eras eternas precisa de uma vivificação mediante o esperma divino, que é a palavra de Deus. Nós lemos no Salmo 119, versículo 25, o que diz a Bíblia: a minha alma está unida ao pó. Tu me vivificas segundo a tua palavra. Nós vamos repetir várias vezes aqui, porque o processo de aprendizado é por repetição. A vivificação antecede a conversão. Nós não nos convertemos ou não somos convertidos para sermos vivificados. Nós somos vivificados por Deus para sermos convertidos. Assim como uma criança só pode nascer se for gerada, nós só podemos nascer de novo se formos vivificados pela palavra de Deus. O nascimento físico é um ato dos seus pais. A geração e o nascimento é consequência das atitudes dos seus pais. E o nascimento espiritual é um produto da graça de Deus na vida das ovelhas de Jesus Cristo. Qualquer um que nasce neste mundo, nasce pecador e morto espiritualmente. Vamos ler Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É verdade, ninguém tem vida espiritual de modo natural. Nós temos a vida bios, da carne, e a vida psique, da alma, mas não temos a vida zoe, espiritual, fluindo naturalmente em nós. Nós oramos pela Ana Luísa, Ana Carolina é a mãe, pela Ana Luísa, para que o Senhor, na sua infinita misericórdia e graça, no dia aprazível ou no dia oportuno, Ele dê a ela o novo nascimento. Porque ela não tem vida espiritual. Nenhuma criança nasce com vida espiritual. A criança, ela pode ter uma natureza mais dócil, ela pode ter um gênio mais leve, depende de criança para criança, do ponto de vista genético, das heranças. Ela pode ser uma criança com uma índole melhor, mas ela é pecadora e ela precisa do novo nascimento. Ok? Agora, nenhuma criança será responsabilizada pelo seu pecado até que ela tenha consciência disto. É isso que nós entendemos pela palavra de Deus. Porque como é que você vai usar um texto? O texto que eu uso é o texto de Davi e o seu filho. O filho de Davi, que era o filho adulterino com Berseba,
adoeceu, Davi orou para que ele curasse, o Senhor não curou, a criança morreu, e ele ungiu-se com óleo e foi para o tabernáculo para adorar, e ele disse, quando as pessoas ficaram muito, assim, achando estranho, porque ele estava orando enquanto a criança era viva, e depois que ela morreu, ele foi, se ungiu, e tomou banho, passou brilhantina no cabelo e foi adorar. E aí quando ele estava indo, os empregados começaram a dizer, eu não entendo isso, quando a criança estava viva, você estava com cinza no corpo, agora que a criança morreu, você está indo a louvar. Ele disse, ela não pode vir a mim, mas eu irei a ela. Ela não poderá mais vir a mim, mas eu irei a ela. O que significa que essa criança, se Davi se considerava um salvo, e a Bíblia mostra que ele, pelos salmos que ele escreveu, ele era um salvo, então ele disse, ela não pode voltar a mim, mas eu um dia vou estar com ela. Então eu fico tranquilo com relação à morte das crianças, eu só não fico tranquilo com a morte daqueles que não creram em Jesus Cristo. Além disso, ninguém nasce portando fé em si mesmo. A fé é gerada pela graça através da palavra de Deus. Todos nós nascemos separados de Deus, nascemos incrédulos ou ímpios e sem qualquer condição de querer buscar a Deus. A Bíblia mostra de modo claro que o gênero adâmico é por natureza inimigo de Deus e sem qualquer interesse por ele. Eu queria que você olhasse aqui e não confundisse fé com pensamento positivo ou fé com probabilidade matemática. Não confunda essas coisas. Eu tenho fé que vai chover. Isso não é fé. Isso é consequência das leis da natureza. Mesmo lá no interior do Ceará, que está há 3 anos sem chover, as pessoas, outro dia uma pessoa disse assim, eu tenho fé que vai chover. Isso não é fé. Só existe fé quando está baseado na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e este ouvir da palavra de Deus. Não existe fé fora da palavra de Deus. Assim como alguém disse assim, pastor, o senhor está coradinho, né? Eu digo, eu estava lá no Nordeste, e lá o sol do Equador, ele é cruel. Mesmo passando protetor solar, ele bate, onde você se expõe ao sol, você pega a cor. Então, a cor da pele fica mais bronzeada por causa do sol. O sol nos traz a luz que nos faz ver ao sol. A luz do sol está para a minha visibilidade, assim como a palavra de Deus está para a fé. Sem palavra de Deus não haverá fé. Fé é da dimensão espiritual e não da dimensão física. Além disso, ninguém nasce portando fé. Muito bem. Tanto o nascimento físico como o espiritual estão fora da vontade pessoal. Ninguém nasce porque quer nascer. A criança nasce da vontade de seus pais terrenos, já que não tem vontade para expressar o seu desejo de querer nascer. Ninguém nasce porque deseja por si mesmo vir ao mundo. Nascemos na carne porque nossos pais quiseram. Isso parece até razoável para a maioria. A dificuldade agora é com o nascimento espiritual, pois a pessoa acha que é ela que é quem toma a decisão de nascer do alto. Pensa que a fé seja algo natural e que ela pode decidir
por Cristo. Ninguém pode. Eu vou fazer só uma pergunta assim básica, porque de todos os milagres de Jesus, o milagre que causou mais revolta das pessoas contra Jesus foi a ressurreição de Lázaro. O primeiro milagre do livro de João, as pessoas ficaram muito contentes porque Jesus transformou água em vinho e eles ficaram muito contentes, até porque o vinho traz contentamento. O milagre que Jesus fez logo em seguida foi curar o filho do régulo, e ele ficou muito contente porque houve aquela cura, trouxe alegria para ele, para a família. O milagre de Jesus curar o paralítico no tanque de Betesda também trouxe muita alegria por parte das pessoas. Os judeus ficaram bravos. O milagre de transformar pães e peixes e multiplicar também trouxe muita alegria. O milagre de Jesus andar sobre as ondas do mar e chegar até os discípulos também trouxe muito contentamento, que os discípulos estavam trabalhando uma noite toda. O milagre de cura do cego também foi muito motivo, mas quando Jesus ressuscitou Lázaro, a nação voltou-se contra ele. Sabe por quê? Porque aqui nada se pode fazer se não for unilateralmente feito por ele. Nenhuma das irmãs creu, ninguém creu, criticaram Jesus por ter demorado, e eles ficaram bravos até. E quando Jesus ressuscitou, sabe por quê? Você não podia perguntar, Lázaro, você quer sair da tumba? Você quer, Lázaro, sair da tumba? Se você perguntar a um pecador, você quer ser salvo? E ele disser, quero, não é mais ele que disse isso. Isso aí foi o Espírito Santo que tocou no coração dele. Porque a Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus, nenhum sequer. Com quem você vai ficar? Com a palavra de Deus ou com as interpretações psicológicas? Não, eu quero a Deus. Se você quer, é porque Deus já o convenceu a querê-lo. Isso não depende de você. Quando Jesus chegou na sepultura do Lázaro, e ele diz, tirai a pedra, a Marta diz, não faz isso, Senhor. É de 4 dias, já cheira mal, não mexe nesse assunto, isso é esse assunto de defunto. E Jesus olhou para ela e disse, Marta, Marta, eu não te dito que se creres verás a glória de Deus? E aí ele manda tirar, e aí ele faz uma oração, e disse, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou dizendo isto por causa desse povo que não crê. E chamou, Lázaro! É para chorar mesmo, minha filha. Quem não chora é quem não entende o que é isso. Sai! Não foi, Jesus não disse assim, Lázaro, Lázaro. Foi não, foi um brado, que é krazo, um grito. Sai! Ele saiu todo enovelado, amarrado. Ele veio como se fosse uma múmia envolta, voando pelo ar. Ele não veio andando. Tanto é que depois eles tiraram os invólucros e ele saiu andando. Ele veio pelo poder da palavra de Deus. A vivificação primeiro vivifica o pecador, para depois ele ser convertido pela graça de Deus. Quem inventou apelo não sabe o que é poder da palavra de Deus. Muitos supõem que a fé seja um atributo do ser humano. Que nós já nascemos com fé. Mas a Bíblia mostra que a fé encontra-se além dos sentidos. Veja Hebreus 11:1, que é um texto bem conhecido. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Ela é uma realidade espiritual que não pertence à terceira dimensão. Não é um instinto.
A fé não é instintiva no ser humano. Ela é um milagre. Romanos vai dizer que esperança que se vê não é esperança. Tudo que é visível não gera fé. Os discípulos, Jesus uma vez, ele fez uma série de milagres em Jerusalém e muitos creram nele. Mas Jesus não confiava neles porque sabia o que era a natureza humana. Porque se você crê a partir do fenômeno, isso não é fé. Isso é constatação científica. Fé é crer no que não pode ser visto, que é apenas esperado, porque a palavra de Deus nos diz. Não tente confundir fé com pensamento positivo, com probabilidade matemática, que isso não é fé. A fé é um dom espiritual de Deus. Vamos ler Efésios 2:8. É pela graça que somos salvos através da fé. E esta fé não vem de nós mesmos. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus. O que é nascido da carne é o quê? Carne. A criança nasce com instintos e desejos, porém sem vontade determinada. Ela foi gerada sem a sua vontade e só depois que nasce, após algum tempo, pode exercer o querer de acordo com a sua vontade carnal. Não há vontade espiritual num ser carnal. Romanos capítulo 8, verso 5, a parte A diz assim: a carne inclina-se para a carne. E o espírito também inclina-se para o espírito. Agora, como uma pessoa nasce de Deus? É por sua própria vontade carnal ou pela vontade de Deus? Veja o que a Bíblia diz em João 1,18. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não são as pessoas que buscam a Deus, mas é Deus quem busca os seus. Bem, deixa eu ver. Veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, não me venham que deu-lhes o direito. Tem uma versão aí que deu-lhes o direito. Não, senhor. Deu-lhes o poder de serem feitos, e também não é de se fazerem. É de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí parece assim, então sou eu que creio, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, e não nasceram da vontade do varão. Instinto, desejos e vontades. E vontade. Nenhuma dessas três exerceu qualquer papel na vida de uma pessoa. Estava eu na casa de dona Alice Neder. Não sei se o filho dela hoje está aqui. Pastora Buchaim, para almoçar lá na casa, estávamos lá, quando chega do professor Alberto Wust, que era da igreja presbiteriana. Ele foi padre, homem muito culto, professor da UEL, e ele chegou lá com o seu cunhado, o irmão Oséias das balas. Aquela turma mais velha sabe quem é o Oséias. Ele sempre cumprimentava a gente, ele dava uma bala. Eu perguntei para ele, você tem noção quantas balas você já deu? Ele disse, pelo menos umas 3
carretas de balas. De moço. Foram 50 anos dando bala a gente aqui em Londrina. Só que não era bala de 48, não, era bala doce. Para velho, para menino. Ele chegou lá, o Oséias e o professor Alberto, e o pastor Abuchaim estavam lá, nós conversando, aí o professor Alberto estava com umas dúvidas teológicas. E ele então começou a elaborar o seu pensamento, falou um pouco. Aí o pastor Abuchaim disse para ele assim: professor Alberto, Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E calou-se. O professor Alberto, então, começou a fazer uma argumentação aristotélico-tomista, filosófica e da teologia de Tomás de Aquino. E argumentou. E o pastor Abuchaim calado ali, quando ele deu um fôlego, ele disse: professor Alberto, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E calou-se. E o professor Alberto começou a buscar os chamados argumentos co-salvadores, através dos santos e de Maria, e foi argumentando, e argumentou, e quando ele terminou, o pastor Abuchaim disse: professor Alberto, Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Eu vou encurtar a história. Foram 5 vezes ele argumentava e o pastor Abuchaim lançava o mesmo texto e parava aqui. Na 5ª vez que ele deu essa resposta, o professor Alberto ficou vermelho como um peru e disse assim: e o que é que eu faço? Mas bem enfático. E ele disse: Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu vi aquele homem fazer uma coisa assim, ele caiu de joelhos no pé do sofá e gritou: Senhor Jesus, eu te recebo. Pá! Quando nós estávamos voltando, eu disse: pastor Abuchaim, eu fiquei muito impressionado com a forma como o senhor evangelizou. Ele disse: meu filho, quando você for falar com alguém, peça a Deus um prego. A palavra de Deus é martelo, e você precisa de um prego da palavra. E depois você taca o martelo em cima daquele prego até ele entrar. Não fica pegando um bocado de coisa, não fica aqui para colar, não. Pega o prego e deixa ele entrar. Eu vi esse homem, o professor Alberto, o filho dele está aqui em Londrina, ele conta essa história, como foi que Deus o fez descansar. Porque não é religião, gente, é Jesus Cristo. É a vida de Cristo em nós que se torna, e isso é um milagre. Tanto o nascimento físico como o espiritual são frutos da vontade dos pais. Não é a criança, nem o incrédulo que quer nascer. A vontade da criança só se estabelece após o seu nascimento. A vontade do crente somente se manifesta depois da sua vivificação. A vida espiritual é divina e ninguém pode crer sem que antes seja vivificado por Deus. Vivificação, conversão. Depois, santificação. Mas é Deus quem faz essa primeira obra, toda ela pela sua graça. O nascimento do Espírito é Espírito, sendo gerado pelo Espírito de Deus.
Não foi gerado pela vontade humana, que não queria Deus, mas de repente resolve o querer. Não. Esse nascimento vem da vontade de Deus, que sempre quis as suas ovelhas e as vivificou, levando-as a querê-lo de boa vontade. Foi o Espírito Santo quem convenceu, vivificou, regenerou o pecador de modo gracioso, unilateral e sobrenaturalmente. Eu estou na expectativa do Felipe chegar. O Felipe não vem porque ele quer. Ele veio porque os pais quiseram. E quiseram tanto que quiseram muito. E ele está vindo. Espero que Deus nos dê o privilégio desse neto. Não é filho porque ele quer. E nós não nascemos de novo porque queremos. Nós só queremos porque Deus nos quis. Essa é uma das coisas que eu tenho procurado chamar a atenção de uma pessoa quando está com dúvida. Você quer a Deus? Quero. Meu filho, se você quer, é porque Ele te quis. Isso descansa, gente. Eu fui atender um senhor uma vez aqui no hospital evangélico, a família pediu. E eu fui, quando eu cheguei lá, ele disse, o que o senhor está fazendo aqui? Eu digo, olha, eu vim aqui, sua família, quem é o senhor? Eu não quero saber disso não, eu quero ir para o inferno. O inferno é meu caminho, digamos, é o caminho de todos nós. Nenhum de nós tinha direito ao céu. Nós não queremos a Deus. Mas eu não quero mesmo, eu não quero, o senhor pode ir embora. Depois eu falei uma palavra, ele ficou meio irritado e disse, olha, boa viagem. Não sei se vai ser boa, mas o que eu posso dizer agora diante de tal coisa? Não quero. A pastora Buchaim também estava pregando para umas pessoas, dando folheto lá em Umuarama. Aí deu um folheto para um cara e disse assim, eu não quero essa porcaria não. A pastora Buchaim disse, perfeitamente, meu amigo. Jesus já previu isto. E virou as costas. E aí o homem ficou meio intrigado e disse assim, e por que ele previu isso? Ele disse, eu não sei, talvez para o diabo não ficar sozinho no inferno, quem sabe? Aí o homem voltou atrás dele e disse assim, senhor pastor, o senhor é pastor, né? Me fala mais disso aqui. Ele disse, bem, se o senhor está interessado agora, já não é o senhor que está interessado. Já tem mistura aí de obra de Deus na vida dessa pessoa. O nascido do alto é do alto, gente. É o Espírito de Deus quem gera a vida espiritual nos seres humanos. A vivificação antecede a decisão humana. Antes de crer em Cristo, o pecador precisa ser vivificado pela palavra e convencido pelo Espírito Santo de que é um pecador perverso e incrédulo, levando-o ao arrependimento e à fé em Cristo. Tudo bem, até aqui vai. Agora, eu já sou uma nova criatura e devo crescer. Ela precisa, de modo pessoal, corresponder às exigências da nova vida. Cuidado com o termo dever. Aqui também nós carecemos de discernimento. A vida cristã não é uma transformação da vida adâmica, ou mesmo uma evolução, mas a substituição da vida psique da alma pela vida zoe de Cristo. Eu não tenho que crescer na vida espiritual. Eu vou crescer desde que eu nasci de novo. Não tem jeito. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. É impossível uma nova criatura que não evolua. Se não evolui, é porque não é nova criatura. É impossível. Ainda que continuemos com a natureza terrena sujeita ao pecado, a vida zoe, isto é, a vida da ressurreição tem sua própria expressão de crescimento. A lagarta cresce em sua vida de lagarta. Lagarta é lagarta, né? E cresce na sua vida de lagarta.
Mas a borboleta evolui no seu modo de viver das borboletas. Não é preciso ensinar a borboletas que elas não devem comer as folhas. Não existe escola dominical para ensinar borboleta a não comer folha. E também não adianta ensinar a lagarta a não comer folha, porque a vida da lagarta é comer folha. Agora, por que aconteceu entre a lagarta e a borboleta? O que você chama isso aí? Metamorfose. Mas não só mudou a forma, não. Mudou também as inclinações. Mudaram as inclinações. A educação cristã é focada em Cristo e jamais na lei. É uma pedagogia voltada à dependência, onde a nova criatura cresce em comunhão com o Senhor, levando em seu corpo os efeitos da morte de Jesus para que a vida de Cristo se expresse naturalmente na vida espiritual. Não adianta querer botar de fora para dentro, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Educação cristã é simplesmente a vida de Cristo expressando-se de modo vivo no regenerado. Vamos ler aqui o que Jesus disse em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por favor, vamos por parte. Tomai sobre vós o quê? Qual é o jugo de Jesus que eu devo tomar? Qual é a canga de Jesus que eu devo tomar? Eu escutei um som por aqui. Cruz. É a mesma canga. Jesus era carpinteiro. Jugo é uma canga. Você tem que tomar a mesma canga que eu vou tomar. Ele perguntou para os discípulos que estavam disputando lugar de espaço. Quem é o maior? Quem é o maior? Queremos sentar uma à direita e outra à esquerda. E ele perguntou, podereis ser batizado com o batismo com que eu serei batizado? Ou vocês vão tomar o mesmo cálice com que eu vou tomar? Ou vocês vão estar debaixo do mesmo jugo, da mesma canga? A canga é quando nós perdemos a vida da alma, porque ele disse, encontrareis descanso para a vossa alma. Não foi para o vosso corpo, para a vossa alma, porque o nosso problema está exatamente numa alma inquieta, ansiosa, medrosa e que quer fazer as coisas no muque. O problema nosso não está no bios, está na psique. E vai ter que trocar. O nascido de novo vive a vida de Cristo, faltou um D aí. Nutrindo-se de Cristo, dependendo total e radicalmente do ensino de Cristo internalizado pelo poder do Espírito Santo. Logo, não se trata de uma lagarta querendo viver a vida de borboleta. Você viu que ele disse, aprendei de mim e não aprendei comigo. Aprender dele é assimilação e não condicionamento. O ser humano, ao ser criado no jardim do Éden, recebeu o fôlego das vidas. Das vidas. É o que o texto de Gênesis 2 vai dizer, nos informa. E como eu entendo, o homem se tornou uma alma vivente, com uma vida bios, agindo na sua carne, a vida psique, movendo a sua alma, e ainda algo como uma vida criada, provisória, dada por Deus, estimulando o seu espírito. Não creio que o homem tenha vida eterna nele na criação.
Por quê? Por que você não crê? Porque Deus criou 2 princípios de vida, um que era o conhecimento do bem e do mal, uma árvore fora, e a outra, a árvore da vida, que ele não pôde comer porque era a vida eterna. Não creio que Adão tenha recebido a vida eterna na criação, uma vez que essa vida encontrava-se na árvore da vida. Ele foi criado com a possibilidade de escolher entre o conhecimento do bem e do mal e a vida, com a restrição da morte. Com a queda, o ser humano passou para o império da ditadura da morte. Tornou-se um morto espiritual e um mortal físico. Nós nascemos com fogo na nossa ponta, sendo consumido. Nós somos igual ao cigarro. Botou fogo e ele vai sendo... Eu agora estou com 70 anos consumidos. Só me resta 10 para canseira e enfado. Daí para frente é só sumir. É o tempo do consumo. Pode ser que eu chegue aos 180, mas só o 180 não, 120, só o carcaça. Todos nós nascemos neste mundo com a vida bios e a vida psique. Todavia, a nossa história é de mortos espirituais. Não há o menor traço de vida espiritual em nenhum dos filhos de Adão. A vida espiritual é um milagre da graça de Deus para as suas ovelhas. Para as suas, em letra maiúsculas. Para que haja um novo nascimento e a conversão, é imperioso que haja a perda da vida da alma. Vamos ler aqui com a substituição das palavras vidas no original grego. Quem ama a sua psique, perde-a. Mas aquele que odeia a sua psique neste mundo, preservá-la-á para a zoe eterna. Na sua Bíblia você vai encontrar assim, quem ama a sua vida, perde aquele que aborrece a sua vida, porque as 2 palavras, eles traduzem como vida, porque psique e zoe são vida. E bios também é vida. Mas aqui a substituição. O que é nascido da carne, é carne. E continuará a viver na carne até o fim, pois a vida bios não foi substituída. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E neste caso, a sua vida psique tem que ser trocada pela vida zoe. O novo nascimento é de uma substituição de vida, com uma nova mentalidade e uma nova cultura. Eu vou tirar a vida da lagarta e vou botar a vida da borboleta. Eu vou tirar a vida de Adão e vou botar a vida da ressurreição de Jesus Cristo. Na cultura psicológica se ensina de fora para dentro, por condicionamento, mas na cultura do espírito se ensina de dentro para fora por expressão. Eu vou contar primeiro um exemplozinho fácil. Primeiro recebemos a vida de Cristo em nós, e depois a nossa vida se expressa, a sua vida se expressa, essa vida de Cristo se expressa através de nós. Espera aí. Eu já contei isso aqui, algumas vezes. Eu li na década de 70, 70, um artigo da Scientific American, uma revista em que eles pegaram planárias, amebas, treinaram as amebas, puseram elas num frascozinho e aí treinaram as bichinhas. Eles acendiam a luz, davam um choque e ela se enroscava. Acendia a luz, dava o choque, ela se enroscava. Acendia a luz, dava o choque, ela se enroscava. Bastava acender a luz, ela já se enroscava, porque ela sabia que ia ter choque, então ela já sabia condicionamento. O condicionamento operante, ou o condicionamento pavloviano dos cachorros que vocês estudaram, que alguém que fez até a 5ª série deve ter estudado isso. Muito bem.
pegaram aquelas planáriazinhas treinadas, puseram num besse onde estavam planárias que não tinham sido treinadas, mas que estavam com fome, que não tinham comido. Então, a planária que não havia comido fagocitou a planária que estava treinada. Fagocitar é comer. Uma célula engole a outra. Digestão. Acendeu a luz? Acendeu a luz? Onde ela aprendeu isso? Aprendeu por assimilação. Por isso que os antropófagos tinham uma ideia que se ele comesse a cabeça do valente, ele ficava valente também. Mas Jesus disse, você precisa comer a mim e beber meu sangue. Se você comer a mim e beber meu sangue, você vai ter a minha vida vivendo em você. O viver cristão é a internalização da vida de Cristo, gerando a manifestação do seu caráter no crente. Vamos ler Hebreus capítulo 10, verso 11. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei de modo indelével. A vida de Cristo é a norma da lei divina posta no crente. Chamada lei da liberdade, que é a manifestação da vida dele em nós. Vamos ler João capítulo 6, 53. Falou-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Não aprendemos por mera imitação, por associação, mas por identificação e interação com a vida de Cristo. A pedagogia do reino é por assimilação. Ele transfunde a sua vida em nós. Ele passa a viver através de nós. E o caráter dele se manifesta em nós. Esse conhecimento não é inculcado ou incutido de fora para dentro, mas vem compartilhado com a natureza espiritual de Cristo infundida em suas ovelhas. Vamos ver o que Jesus disse em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Preste atenção. As minhas ovelhas. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sabe por que elas ouvem? Porque eu as conheço. E sabe, quando eu as conheço, elas me seguem. Ele vai dizer, elas não vão seguir o que não é pastor. Mas as outras também não vão seguir o pastor. Jesus disse, quem não crê em suas palavras é porque não faz parte das suas ovelhas. João 10, 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Por favor, preste atenção na Bíblia. Jesus estava falando para a sua nação, para o seu povo. Estava falando para os líderes da religião do seu tempo. Ele disse, eu tenho ovelhas aqui neste aprisco, e eu tenho ovelhas em outro aprisco, e elas vão ouvir a minha voz e vão me seguir. Mas vocês não creem em mim, porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque se vocês fossem das minhas ovelhas, vocês ouviriam a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Ele diz ainda, eu sou o bom pastor,
conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Pai, por qual ovelhas? Pelas minhas. As minhas vão me seguir. As ovelhas de Cristo vivem da vida de Cristo e aprendem na comunhão íntima com Cristo. É tudo uma questão de não mais eu, mas Cristo. Fora disso, meu irmão, você pode ficar 100 milhões de anos na igreja. Se não tiver a vida de Cristo, não tem nenhuma evolução, nenhuma coisa. A irmã chegou para mim e disse assim: Pastor Glênio, por que eu não saio do lugar? Eu só posso dizer é que o Senhor não está fazendo nada na sua vida. Porque se tiver, você vai evoluir. Não há vida que não cresça, não há vida que não evolua, se Cristo é a nossa vida. Nós estamos hoje aqui também para lembrar que Jesus veio buscar as suas ovelhas, e as suas ovelhas são aquelas que creem. Crer é não ter nenhuma expectativa em si mesmo. Não esperar nada de si. E ter toda a confiança na suficiência de Jesus Cristo. As suas ovelhas são chamadas por Ele a lembrar-se do sacrifício dEle. O sacrifício dEle nos remove de toda a culpa, de toda a vergonha, de todo o medo. Nós não precisamos viver mais debaixo de nenhuma condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós lembramos isso aqui nesses símbolos. Um dos símbolos da Páscoa, se você entrar em qualquer site por aí, você vai ver um dos símbolos da Páscoa é uva e pão. Não tem nada com coelho, tem com cordeiro. Nada com chocolate, tem com sangue. Esse troço todo foi inventado pelas tradições de povos pagãos que jogaram dentro da igreja. E hoje tanta gente gasta tanto dinheiro com chocolate. Maravilhoso na boca, terrível no organismo. Gostosíssimo, mas nunca mais vai sair do seu corpo. Quem come chocolate fica com os efeitos forever. Ele fica enrustido dentro das nossas células e não sai mais. É uma praga. Por isso é bom, eu era louco por diamante negro. Que se você quisesse me agradar antigamente, me desse uma barra de diamante negro, eu vibrava. Hoje eu vibro mais com um limão de manhã cedo, com água. Porque é o único que desintoxica um bocado de coisa da gente. Tomar meu limãozinho faz bem. E eu estou dando para minha mulher também, para ver se nós caminhamos mais para frente. Em vez de tomar chocolate, vamos comer chocolate, vamos chupar limão. Vamos lembrar também que o sacrifício de Cristo é para quem é o pior. Porque Jesus diz, o apóstolo Paulo disse que ele não escolheu os bons deste mundo, nem os de nobre nascimento, nem aqueles, ele escolheu aqueles que não são, para confundir os que são, para que ninguém possa se gloriar, senão no Senhor Jesus Cristo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo,
Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.